dois pontos sobre os quais o Alexandre está suspeito. Eu posso até pegar minha colinha aqui, que tem uma ação mais detalhada sobre isso, mas basicamente tem dois. Um ponto é o envolvimento em graves abusos dos direitos humanos. O que é a Lei Magnitsky? Lei Magnitsky é uma lei que ela surgiu em 2012, depois ela foi ampliada numa versão em 2016, com a participação, inclusive, do Chris Smith. Um dos principais líderes para essa expansão, né? Um dos principais. Comprou a briga de jornalistas da Bielorrússia. Exato. Justamente por conta dessa questão de imprensa. Exato. Ela foi expandida em 2016, antes de reclamar em 2016, durante o governo Barack Obama, foi sancionada pelo presidente Barack Obama, que dá aos Estados Unidos a possibilidade de impor sanções financeiras através do OFAC, que é o Office of Foreign Assets Control, o Escritório de Controle de Ativos no Exterior do Departamento do Tesouro. Então, o que a lei diz fala o seguinte: se você cometeu casos graves de corrupção, e aí o sentido de corrupção nos Estados Unidos é diferente do estado do Brasil, corrupção não é só suborno, ou se você cometeu graves violações de direitos humanos, você está absolutamente sujeito à Lei Magnitsky. Eu posso pegar aqui, cara, eu tenho, assim, enorme jurisprudência, absolutamente enorme jurisprudência. Olha, vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, há apenas alguns meses, o OFAC sancionou um juiz russo por conduta semelhante a de Moraes em relação à supressão da liberdade de expressão e detenção arbitrária de um dissidente político na Rússia. A juíza russa Oleisa Mendeleva ordenou a detenção arbitrária de Alex Gorinov, vereador da cidade de Moscou, defensor público, bababá. Em resposta, o OFAC designou Mendeleva de acordo com a ordem executiva 13.818 por ser uma pessoa estrangeira que é responsável, cumpre ou se envolveu direto ou indiretamente em graves abusos de direitos humanos. Aí está aqui. Em março de 2023, o OFAC sancionou um outro juiz, investigador especial e perito russo, sob a EO 13.818, por suas medidas antidemocráticas contra Kara Murza, um cidadão russo, que fez um discurso perante a Câmara dos Representantes do Arizona. Ou seja, só para você entender esse caso, é um caso onde um cidadão russo veio aos Estados Unidos diante do parlamento e denunciou uma ação russa, sofreu as consequências na Rússia. Olha, tô tendo déjà vu aqui, hein? E por conta disso, o juiz que agiu contra ele sofreu sanções econômicas. Será que se eu der um discurso aqui nos Estados Unidos e voltar para o Brasil e pegar meu passaporte, se enquadra nisso? Não sei. Em abril de 2023, o OFAC sancionou 3 juízes nicaragüenses sob a ordem executiva 13.851, por seu envolvimento em abusos de direitos humanos conduzidos pelo regime do presidente nicaragüense Daniel Ortega e pela opressão mais ampla de cidadãos nicaragüenses que se opõem ao seu governo. Os juízes revogaram arbitrariamente a cidadania daqueles que expressaram sua oposição ao regime de Ortega. Tipo quando cancela o passaporte de quem está no exterior, sabe? Você já ouviu alguma coisa similar? Mais ou menos. Em dezembro de 2019, voltando mais para trás, o OFAC sancionou 2 juízes iranianos sobre a ordem executiva por punir injustamente cidadãos iranianos e cidadãos com dupla nacionalidade por exercerem suas liberdades de expressão ou reunião. Os juízes supervisionaram o erro. Isso é interessante. Ambos os juízes supervisionaram o erro do judiciário do regime iraniano em julgamentos de fachada, nos quais jornalistas, advogados e ativistas políticos e membros de grupos étnicos e religiosos minoritários do Irã foram penalizados por exercer sua liberdade de expressão e liberdade de reunião. Em setembro de 2024, o OFAC sancionou 4 juízes venezuelanos. Olha só, isso é antes que digam que é o Trump, maluco, etc. Eu estou lendo coisa aqui do governo. Sim, já aconteceu sem a nossa atuação também. Biden, sob a ordem executiva com a ligagem idêntica à Lei Magnitsky. Os juízes eram membros do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, TSJ, que impediram um processo eleitoral transparente e a divulgação de resultados eleitorais precisos. Olha... Não sei se eu já ouvi isso em algum lugar, né? Não sei se eu já ouvi isso em algum lugar. Outro venezuelano, Michael Moreno, é um exemplo proeminente de onde os Estados Unidos deram um passo adiante e indiciaram criminalmente o juiz da Suprema Corte por sua má conduta, corrupção e atos antidemocráticos. Esse aí era cachorrinho do Hugo Chávez, o Michael Moreno. Ele começou a ganhar notoriedade, né? Ele se transformou em juiz
mais ou menos ali, logo no início do primeiro governo, primeira presidência do Hugo Chávez, e ele começou a atender o Hugo Chávez na condenação de opositores políticos do regime. E aí ele foi ganhando moral, subiu no judiciário, chegou até a Suprema Corte. Chegou na Suprema Corte, ele achou que ele era todo poderoso, podia fazer o que quisesse, e tomou aí, foi sanção OFAC que ele tomou, né? Foi Magnitsky. Foi, basicamente a mesma coisa, né? Isso é importante que as pessoas saibam. A lei Magnitsky é a lei que dá ao presidente a autoridade para utilizar o OFAC contra pessoas que violam liberdades, direitos humanos, gravemente direitos humanos. É que a execução se dá através do OFAC, que é um instrumento do Tesouro americano, correto? Parte da Secretaria de Tesouro. E a justificativa se dá através da lei Magnitsky. Então, essa é uma parte. A outra parte é o que se chama de abuso procedimental ou abuso de poderes judiciários. No Brasil seria abuso de poder, especificamente contornar os canais jurídicos internacionais e violar as normas jurídicas, que é parte do que o Alexandre de Moraes tem feito. Isso tem a ver com os procedimentos contra mim, contra o Constantino, contra a Ludmilla, contra o Monark, contra o Alan dos Santos, contra o Jason Miller, contra o Elon Musk, contra o Rumble, contra o Trump Media Group. Essas violações também entram no que se chama de numa visão mais ampla de corrupção, né? Então, por exemplo, só para citando aqui, em 6 de fevereiro de 2025, o presidente Trump assinou a ordem executiva 1403, que impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional por tentar abrir arbitrariamente investigações e afirmar jurisdição sobre questões relativas ao pessoal dos Estados Unidos e alguns dos seus aliados. Aqui o TPI, como o TPI fez, ele abriu perseguição extraterritorial. Você tem o caso da própria Flávia Magalhães, né? O procurador-geral da Nicarágua também foi sancionado por usar medidas ilegais para tentar... PGR, né? O PGR. Então a gente tem ministro da Suprema Corte da Venezuela, tem PGR da Nicarágua, tem vereador da Rússia, tem procurador do Tribunal Penal Internacional, um monte de gente que já tomou esse tipo de medida. Os Estados Unidos também impuseram sanções a funcionários de governos estrangeiros, como o Ministério Público Central, a PGR, né, da República Popular Democrática da Coreia, por processar e punir injustamente figuras da oposição política em um processo legal envolvendo julgamentos fundamentalmente injustos. Os estrangeiros também foram vítimas do sistema judicial fundamentalmente injusto da República Popular da Coreia. Assim, eu posso falar de absolutamente vários casos, e há, obviamente, como que a participação, como que o Alexandre desenvolveu. Então, eu citei aqui, a primeira coisa foi abuso de direitos humanos, a segunda coisa foi abusos procedimentais e perseguição e invasão da jurisdição estrangeira, e a terceira coisa é o envolvimento em corrupção significativa, coerção, extorsão e retaliação econômica. E aí você entram basicamente as ameaças que ele fez contra o X, contra a SpaceX, contra o Rumble, e aí tem outros exemplos aqui, né? Eu posso ficar aqui só dando exemplos. O OFAC também sancionou funcionários de governos estrangeiros responsáveis por usar suas posições para manipular o sistema legal em benefício próprio ou em benefício de seus aliados políticos. Já ouviu falar disso? E em desvantagem da oposição política. Por exemplo, em agosto de 2022, de novo, governo Biden, o OFAC sancionou Saima Sirenos Cefos, procurador-geral e procurador-chefe da Libéria, sobre a ordem executiva babá. Então, assim, há enormes jurisprudências dentro dos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Porque nas nossas reuniões, a gente se limita a expor os fatos. Produzimos relatórios extensos, todos com base em informações públicas. Algumas informações nós obtivemos através do Congresso dos Estados Unidos, como as ordens que eram secretas do Moraes, e o Congresso nos ajudou a obter. Isso é bizarro. Vem novas ordens que nós vamos obter agora. Nós não, o Congresso americano vai obter, que nós teremos acesso, que são as ordens do Alexandre à Meta, que são as ordens do Alexandre ao Google. E breaking news, que isso daí também vai gerar mais um capítulo longo nessa história toda, tá? Porque a Meta, ela é dona do Facebook e do Instagram. E do WhatsApp. Vocês acham mesmo que o Alexandre de Moraes mandou, durante a eleição de 2022, quando ele era presidente do TSE, ordem de bloqueio, de censura, só para o X?
Ou será que ele também mandou pro Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, papapá? Inclusive, acho que tem cópia, né? Quando ele mandou pro X, ele copiava as outras plataformas. Tem alguma coisa disso aí também? Enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque isso daí também vai gerar mais problemas lá pro nosso querido defensor da democracia brasileira.